primeiro estudar o significado das palavras. Como fazer isso? O que a gente tem que passar? Primeira tarefa de mergulho no texto bíblico é você saber os significados das palavras. Cada palavra não necessariamente significa, mesmo que o símbolo é igual, não significa a mesma coisa na língua que foi traduzida. Então, eu usei o exemplo do chifre, que no hebraico significa poder, significa chifre, significa linhagem, genealogias. Então, às vezes você vai ver que o salmista está falando que o boi tem um chifre, e assim também é Davi, e aí você fica assim, o que quer dizer uma coisa com a outra? Então, você pode já traduzir com poder e tudo mais. Isso fica até fácil. Então, a primeira coisa quando você chegar, se aproximar de um texto, é ressaltar as palavras mais importantes, ou que se destacam ali num texto, ou que você suspeita que pode ter uma variável nessa tradução, ou que naquele tempo bíblico de 2.000 anos atrás, ou 3.000 anos, ou 4.000 anos atrás, dependendo de qual passagem você está lendo, ele pode ter um outro significado, ou um verbo, ou algum comportamento que você achou estranho. Vai destacando, e é interessante, se você pega a Bíblia em papel, eu sempre recomendo você ter uma Bíblia que você possa rabiscar. O papel em si não é sagrado, é o conteúdo que é sagrado. Então você rabisca, você escreve ali para você mergulhar. Então essa é a primeira tarefa, e eu vou falar as outras, mas eu quero já pegar um texto para a gente levantar e fazer a tarefinha. E eu vou pegar alguns textos para a gente sempre ir fazendo com o texto. O primeiro texto que eu queria trazer já para a gente destacar umas palavras é Mateus 7:6. Ali no Sermão do Monte, Jesus já tinha começado o sermão, capítulo 5, capítulo 6, tem uma unidade incrível. No 7 é mais desfragmentado, parece que Mateus pegou e colocou vários pensamentos de Jesus juntos, mas a gente precisa entender no contexto ali do texto o que quer dizer Mateus 7:6, que é um texto famoso. Eu até provoquei a turma hoje e muitos trouxeram várias coisas com esse texto. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esse as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês as despedaçarão. Então, aqui dando uma olhada rápida, a gente geralmente interpreta isso aqui como, não vamos evangelizar quem não quer ouvir. Não tem nada a ver com o contexto. O primeiro contexto ali de Mateus 7 é não julgueis para não serem julgados. Depois ele vai falar, não tente tirar o cisco do olho do outro se você tem uma trave, daí você vai ser hipócrita. Primeiro tire sua trave, depois que você tiver essa humildade, você vai lá no cisco. Aí você pega esse texto, o versículo 7, e você destaca ali, sagrado, não atire o sagrado. O que é isso, sagrado? Cães, que cão tem a ver com isso aqui tudo? Porcos, talvez você entenda um pouco porcos, pérolas, e aí vai, despedaçar, pisarão. Então, essas são as partes mais importantes desse versículo para você entender. Então, você vai uma palavra por palavra, um interlinear, que chama uma Bíblia que tem a tradução e o texto certinho que foi traduzido do grego. Então, é muito legal esse tipo de material. Você pode encontrar online e você pode pagar e ter físico ou online também. Um aplicativo que eu sempre recomendo é o Logos, a maior plataforma de ferramentas teológicas que você pode fazer. É de graça para você experimentar o beta, o Logos. A primeira coisa que você faz é destacar as palavras mais importantes. Depois você vai pegando uma por uma e fazendo o seguinte. Primeiro é dar uma olhada no dicionário bíblico. Eu fui lá nos cães dar uma olhada no dicionário bíblico. O dicionário Novo Dicionário da Bíblia. Diz o seguinte: o desprezo e o desgosto com que o cão é reputado no Antigo Testamento não podem ser facilmente compreendidos pelo povo ocidental. Então, olha, já começa assim, o desprezo e o desgosto que a turma do Antigo Testamento tem, a gente não vai entender, porque a gente tem cachorros domésticos, a gente gosta do cachorro. A gente fica indignado que os chineses comem cachorro, mas não derrama uma lágrima para a galinha ou para o boi que a gente mata aos milhões. Por que isso? Mas a gente tem que lembrar que os cachorros ali, na sua grande maioria, são selvagens, ficavam do lado de fora da parte murada da cidade, esperando carniças, corpos humanos de indigentes, esperando lixo para remexer, e aí eles sempre teriam contato com sangue. Eram cachorros que estavam ali com seus focinhos todos ensanguentados o tempo todo, e o sangue, para deixar alguém santo, era muito importante. Você não podia tocar no sangue, porque isso ia deixar você um judeu imundo.
Então, o cão era muito desprezado. Já mostra aqui um negócio interessante. Os porcos, geralmente a gente já sabe, judeu não come porco, acha horrível. Então, porco e cão aqui representam o imundo, o profano. E o que eles estão dando são coisas preciosas, porque uma coisa é sagrada, alguns dizem que é o pão do sacrifício ali da Páscoa, de tudo mais. Então, esses pães era o que seria dado para o cachorro, como se estivesse jogando fora o sagrado em um lugar que os cachorros vão pegar. E pérolas são pérolas, né? Não jogue pérolas, porque eles vão comer ou pisotear como se fosse ervilhas. Eles não sabem a diferença do tão precioso é, eles pensam que é qualquer comida. Então, aqui já estamos vendo. Tem um paralelismo que eu vou falar mais para frente que é interessante, não necessariamente um completa o outro. Às vezes é apenas duas figuras. Ele falou do sagrado do cão e repetiu de outra forma para a gente entender. Mas alguns especulam que um é o sagrado para os cães, que seriam os religiosos, porque está tratando do sagrado ali, e outro é a pérola para os porcos, que são os gentios. Mas eu acho que isso aí é um pouco longe. Mas olha só que interessante. Aqui a gente já viu que o cachorro e o porco estão no mesmo time, são ruins. E o sagrado e as pérolas são boas, que você está desperdiçando, e as consequências são ruins, porque tem duas palavras aqui: despedaçarão e pisarão. São duas coisas que eles vão fazer que vão estragar. Eles não estão vendo o valor. Então, primeiro é destacar as palavras, segundo, dar uma olhada na importância para a gente saber. Por exemplo, a palavra leão, às vezes é boa, às vezes é ruim. Então a gente pensa, o leão de Judá, mas o diabo está em volta da gente como um leão. Então podemos ver que às vezes chama de raposa. O que quer dizer? Animais é uma coisa muito difícil de se manter em outras culturas. Algumas palavras, se você chamar na Índia alguém de vaca, é sagrado, é maravilhoso. Aqui já não, entendeu? É difícil entender e a gente tem que estudar para entender qual é o peso de um apelido, de um animal. O terceiro é ver quais passagens importantes a gente encontra essa palavra que vai nos ajudar a aterrizar. Tudo porque Jesus decidiu usar metáforas. E metáforas é difícil traduzir porque a gente tem que ver o peso. E aí, quando você vai uma concordância bíblica, já é uma outra ferramenta que eu estou passando. Ele vai falar quantas vezes apareceu cães no Antigo e no Novo. Olha só, Pedro usou na sua carta, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, ele fala o seguinte: é verdade o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, o cão volta a lamber, está com tanta fome que lambe o seu vômito, e a porca lavada não mudou de essência. Ela volta para rolar na lama. Aqui ele já vê que, de novo, alguém está colocando de forma junta cão e porco. Então, estão mostrando ali, existe um paralelo. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, também usa a palavra cão. De um pouco diferente. Ele faz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Se a falsa circuncisão ele está falando de judeu, alguém que é circuncidado, mas que é falso. Cuidado com esses caras, eles são cães. Então, a gente já começa a perceber que existe alguma tradição de chamar esse tipo de pessoas falsas, pessoas profanas, de cães. E nem ofendia, porque os autores bíblicos e Jesus usou. Uma terceira colocação, e essa é em Mateus. Então, é o mesmo evangelho que colocou o Sermão do Monte, tem mais importância. Todos esses paralelos, você entendeu? Eu nem peguei do Antigo, teria uma importância se não tivesse nenhum paralelo no Novo para a gente entender. Mas como tem, eu só peguei o Novo. Mas se tem no mesmo documento, que é Mateus, já ganha uma importância maior. Que Mateus, Jesus, mais para frente, vai falar: não é certo eu tirar o pão, filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. E esse diminutivo, alguns dizem que provavelmente esse tipo de cachorro é domesticado. Mas querendo ou não, Jesus compara as pessoas fora de Israel em cachorrinhos. Cachorros. Então era um apelido dos gentios, dá para entender também. E por último, em Apocalipse 22:15, João vai falar assim: fora ficam os cães. Fora do lugar onde ele estava falando, ficam os cães. Os que praticam feitiçaria, fora do céu. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Agora ele associou cão com todos esses pecados. Bom, por que eu estou dizendo isso? Para alguém que está querendo levar a sério a palavra de Deus, deveria estudar dessa forma. Nem tudo precisa ir tão profundo, mas eu estou passando aqui já com detalhes, levando muito a sério como deveria ser feito. Destaque as palavras, olhe no dicionário algumas, olhe essas palavras como foram usadas por outros autores bíblicos.